Voltar à sala de aula é um passo cada vez mais comum e necessário para os profissionais. Mas algumas pessoas ainda têm receio de retomar os estudos. Neste episódio, vamos explicar por que voltar a estudar é uma boa ideia e também dar dicas para ter sucesso nessa retomada. Olá, pessoal. Eu sou Caio Correia e está começando o Lifelong Cast, o podcast do profissional em constante movimento, um programa da SPM para você se preparar para o futuro do trabalho e dos negócios. E para falar sobre esse processo de retomada aos estudos e a sua importância, eu recebo hoje o Caio Bianchi, diretor acadêmico de Educação Continuada da ESPM. O episódio de hoje está sendo gravado em um dos espaços de convivência da SPM Tech. Neste ambiente, os estudantes costumam se reunir nos intervalos de aula e conversar com os colegas de turma. Caio, então seja muito bem-vindo ao Lifelong Cast. Que prazer enorme te receber no episódio de hoje. Prazer é meu estar aqui para a gente bater um papo. Vamos começar então? Conversando, eu sei que a gente está no Lifelong Cast, então eu acredito que a nossa audiência já sabe muito bem sobre a importância de voltar a estudar, ter, né, essa questão de estudar para sempre, né? Porque o nosso mercado ele pede isso. Mas por que essa ideia de voltar a estudar ela está cada vez mais comum e será cada vez mais comum daqui para frente? Esse negócio dessas transformações todas que vão acontecendo, né, na sociedade, no mercado como um todo, eu sempre faço um paralelo quando a gente pensa em gerações anteriores, que a pessoa fazia uma graduação, no máximo ali uma pós, né, e ela ficava confortável na sua carreira até a aposentadoria. Estou pronto, o mercado me aceita do jeito que eu sou, Exato. Vamos lá, até o fim. Exatamente, né? E hoje não é mais assim, né? Dada essa velocidade dessas transformações todas, né, do que acontece. Então, você sempre tem uma série de competências profissionais que são demandadas e que são novas. Né? Então, o ano passado, por exemplo, em 2023, 2022, a gente falava muito sobre metaverso. Né? Hoje a gente fala muito sobre inteligência artificial generativa, por exemplo, e tudo isso acaba se transformando em competência demandada para esses profissionais. Exatamente, por isso essa necessidade de atualização constante, né? E o que você recomenda para quem está pensando em voltar a estudar? Porque tem muitas pessoas que às vezes né, fizeram ali a sua graduação, agora estão tanto tempo longe, né, dessa ideia de voltar a fazer parte de uma instituição de ensino, essa pessoa está meio perdida. Então, como que você colocaria para essa pessoa algumas dicas de como que você pode recomendar para que ela volte? Eu acho que a primeira coisa que é muito positiva é o fato de ela sentir a necessidade de voltar a estudar, né? Porque o voltar quer dizer que parou em algum momento. Então já é muito bom ter essa necessidade. E tem alguns parâmetros que as pessoas podem refletir sobre para entender qual é o melhor caminho. Né? Porque aqui a gente não está falando exclusivamente de uma formação dentro de uma instituição de ensino, por exemplo. Né? O estudar, o aprender não está restrito, né, às quatro paredes de uma instituição. Né? Ele pode ser de N maneiras. Então, a primeira coisa que é importante da pessoa refletir é o quanto ela tem disponibilidade de investimento. Seja ele financeiro, seja ele de tempo, seja ele de atenção. Né? Então, é entender essa combinação desses elementos frente à rotina dela. Né? Então, é entender como é o dia a dia, né? Saber qual é o tempo que ela tem livre, e isso ajuda muito a entender qual é o tipo de solução educacional, né, que vai se adequar melhor a ela. Exatamente. Isso você tocou num ponto que é realmente fantástico, né? Porque quando a gente para pensar, pelo menos, né, quando a gente é mais jovem, ainda está nessa época de que você estuda, né, sai de uma instituição basicamente para outra, o seu tempo ele está basicamente focado nisso, né? E hoje em dia, se eu parar para pensar, ok, e se eu fizesse uma nova graduação? Onde que eu vou enfiar isso? Quando que ela vai conseguir se encaixar nesse meu Tetris do dia a dia? E justamente falando sobre isso, o que uma pessoa ela precisa levar em conta para escolher a modalidade do curso, né? Porque a gente tem várias opções disponíveis, né? Seja master, seja especialização, seja pós, né? Então, quais são as opções que a gente tem disponíveis e qual que é a diferença desses formatos? Boa. Eu acho que quando a gente fala desse tipo de curso, é sempre importante a pessoa tentar entender qual é o objetivo dela. Né, aonde ela quer chegar e qual é o tipo de certificado que ela precisa ter para chegar aonde ela quer.
Então, por exemplo, se a gente está falando sobre uma pessoa que quer fazer pesquisa ou quer dar aula num estrito sensu, num mestrado, num doutorado, aí a gente já está falando de um tipo de diploma específico perante o MEC, né, que é o estrito sensu, né, o mestrado, o doutorado, né, aí já é um caminho, e aí já funilou, né, já foi direto ali. Se a gente está falando num outro extremo, de uma pessoa que quer desenvolver uma competência pontual, né, que ela sente uma demanda específica, que talvez um ciclo de 1 ano e meio, por exemplo, seja muito longo para frente essa demanda que ela tem, um curso de extensão que vai durar 1 semana, por exemplo, talvez seja o suficiente. Né? Ou se ela quer uma formação um pouco mais robusta, né, mais de especialização, aí a gente está falando do MBA, do Master, né? Tem uma série de tipos de cursos dentro da SPM, dentro do Lato Sensu, que a gente chama. Isso que você fala é excelente, porque é justamente isso, né? Às vezes a pessoa ela tem só uma necessidade de atualização, a necessidade de obter ali um conteúdo específico que vai poder ajudar ela no dia a dia dela já agora, e que, poxa, um curso de 1 semaninha ali já resolveu esse problema, já temos essa possibilidade de volta ali de atualização de currículo. Mas levando em consideração que, assim, o tempo passa, a gente não está ficando mais jovem, né? E algumas pessoas têm receio de retornar à sala de aula justamente por conta da idade, né? Eu lembro isso, é um exemplo horroroso, né? Gente jovem, gente, vocês são... Tinha um cara na minha sala, eu fiz jornalismo, tinha um cara na minha sala que ele tinha 30 anos. A gente chamava ele de tio. Eu tenho 36 agora. Se alguém me chamar de tio, eu vou querer, eu vou falecer, assim, tipo, cara, como assim? Então, a gente tem um pouco desses receios. Esse tipo de medo tem sentido? E quais são os benefícios desse mix de experiência e a juventude, geralmente, quando a gente vai ali para uma instituição de ensino mais tradicional? Tem uma coisa dentro do que a gente trabalha muito aqui na SPM, que é a discussão sobre competência profissional. Então, o que acontece? Quando você transforma a mínima unidade de um curso em qual competência é desenvolvida, você começa a ganhar nessa beleza da diversidade etária, por exemplo, né? Dentre todas elas que são importantes, a etária em específico aqui, é muito interessante porque você passa a integrar um grupo de pessoas, todo mundo interessado a desenvolver a mesma competência, talvez por motivos distintos. Então você pode ter, por exemplo, uma pessoa numa fase mais consolidada da carreira, em que ela quer desenvolver uma competência para entender se precisa incluir esse assunto no direcionamento estratégico, um diretor de empresa, por exemplo, e você pode ter uma pessoa mais no início da carreira que precisa desenvolver essa competência porque a sua empresa está demandando. Só que elas estão vivendo no mesmo espaço, né, ou no mesmo tempo e espaço, ali numa sala de aula, física ou virtual, né, exatamente com o mesmo objetivo. Então, assim, a troca, né, a gente fala muito aqui na SPM que a relação do professor, do facilitador com a turma já é um diferencial, mas a interação entre as pessoas que estão na sala, o networking que aquilo gera e os aprendizados é um outro nível de ganho. E eu queria aproveitar essa sua última fala justamente, né, para finalizar a nossa conversa, porque para mim você já respondeu a minha última pergunta, mas de qualquer forma eu acho que a gente consegue expandir. Porque além do conhecimento, quais outros benefícios que eu tenho ao retornar aos meus estudos? Essa questão do networking é uma coisa que as pessoas às vezes elas olham, não, é algo meio lateral, né? Não é efetivamente o objetivo para o qual você volta a estudar, mas é uma realidade assim que, né, eu tenho muitos amigos que construíram empresas juntos e todas essas coisas. Então, assim, que outros tipos de benefícios que você consegue me falar? Quando a gente está inserido no mercado de trabalho, a rede que você constrói ao longo da vida é um dos elementos mais importantes da jornada. A gente sabe muito bem que, em alguns casos, por exemplo, conhecer as pessoas certas é tão importante quanto o desempenho mais técnico, por exemplo. Então, tendo em vista esse cenário, entender que o seu professor, dentro da sala de aula, é um executivo de mercado, por exemplo, é uma pessoa que pode te indicar para uma oportunidade, é uma pessoa que pode te dar dicas sobre próximos passos da sua carreira, e também todos os seus colegas.
né? Porque ali ele não é uma reunião de trabalho, mas ele é um contexto ainda no mercado de trabalho. Né? Então, eu falo muito para os estudantes do MBA daqui da SPM que como você se porta e como você contribui dentro de uma sala de aula também faz parte da sua construção da marca pessoal. Porque são todos colegas de sala que estão ali, mas que estão em empresas distintas no mercado que podem te indicar e te contratar daqui a pouco. Né? Então, tem esse elemento que é muito chave. Exatamente. Afinal de contas, dependendo também, né, da maneira com que a carreira de cada pessoa está, né, ali feita, você pode, às vezes, beleza, eu conheci alguém na sala de aula que agora está no início da sua carreira dentro de uma empresa, passa um tempo, você mantém um relacionamento, ela está em outro momento, ela pode te chamar, ela pode te puxar, vamos fazer um projeto, vamos desenvolver alguma coisa. Esse tipo de relacionamento, gente, não é fácil quando a gente fica adulto. Sim. Né? Então eu acredito que é uma das coisas que a gente mais pode aproveitar. Mas, Caio, me surgiu aqui uma última dúvida, né? Que é justamente essa pessoa que ela está perdida e ela precisa desse direcionamento de, o que eu vou escolher, como que eu vou fazer, como que você me coloca nessa situação? Eu acho que a grande dica é conversar com alguém que entende de educação. Né? Seja um pai, por exemplo, uma mãe, um familiar, um amigo que esteja no mundo da educação, né? Seja, por exemplo, e tem muita gente que faz isso, que entra em contato aqui na SPM ou vem pessoalmente, liga, manda mensagem no WhatsApp para pedir ajuda. Né? Fala assim, eu tenho esse cenário, eu estou com esse momento da minha carreira, eu estou com esse desafio, eu tenho essa disponibilidade de tempo, de dinheiro, estou amarrando, né? Tudo que a gente falou ao longo do nosso episódio. Então, dados todos esses parâmetros, a pessoa vem e fala, qual é o que vocês mais indicam para a minha realidade? Então, isso a gente faz todos os dias, em todos os níveis, né? Desde o mestrado, doutorado, MBA, extensão, pessoalmente, virtualmente, porque isso ajuda as pessoas a terem um maior retorno sobre esse momento, esse investimento que ela precisa fazer. Exatamente. Afinal de contas, para vocês é o dia a dia, né? Então, quem melhor do que vocês para poder indicar e falar, dado o contexto, vai por esse caminho aqui que a gente acha que Exato. E é interessante porque tem muitas vezes que o caminho, por exemplo, não é necessariamente dentro de um curso que é SPM. Exato. E tá tudo bem. Porque o grande compromisso é com a carreira das pessoas. Né? Então, assim, se elas entendem, né, que elas querem escutar mais 70 anos da SPM, da experiência, né, falando de educação, de mercado de trabalho, a gente vai dar o apoio que precisa para o melhor caminho dela, independente de onde seja. Caio, muitíssimo obrigado por participar novamente aqui conosco no Lifelong Cast. Muito obrigado aí por oferecer tanto o seu tempo quanto o seu conhecimento para a nossa audiência. Muito obrigado. Imagina, que isso é um prazer e precisar de alguma coisa, e para todo mundo que tiver, né, aí em casa, pode entrar em contato com a gente toma um café, bate um papo para ajudar no que precisar. Obrigado de novo, viu, pelo convite. Espero que você tenha gostado do episódio de hoje. Não se esqueça de seguir o Lifelong Cast na sua plataforma de streaming favorita e avaliar o programa também. Te vejo na próxima.